Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e o vídeo de hoje é para comentar sobre os 10 anos do lançamento do primeiro filme do Capitão América dentro do MCU, que é o primeiro Vingador, que saiu lá em 2011, que é um filme muito bacana e por vezes esquecido dentro do universo cinematográfico da Marvel. Antes de mais nada, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos aqui no Bilheterama. Se você não conhece o canal e você ainda não faz parte, assine aqui no vermelho, acompanhe os vídeos, deixa o like que isso ajuda demais e vamos falar sobre Capitão América. O Capitão América, ele é um caso curioso dentro da Marvel porque ele é um personagem que já teve obras audiovisuais pro live action sendo feitas com ele antes mesmo dele ingressar, dele estrear dentro do MCU. Pra quem não sabe, ele é uma criação do Joe Simon e do Jack Kirby que surgiu pela primeira vez no Captain America Comics #1, que foi lançado em março de 1941. E 4 anos depois, já em 1944, ele estreava num seriado de 15 capítulos chamado Capitão América, o Vencedor, que foi produzido pela Republic Pictures, que na época, pelo que eu pesquisei, eu não cheguei a assistir, mas teve várias divergências em relação ao material original. O Steve Rogers não existe, ele tem um outro nome dentro do contexto, ele não é um soldado, enfim, a Republic seguiu por um caminho muito diferente do material de origem do Capitão América. 35 anos depois, em 1979, ele ganhou 2 filmes lançados diretamente para a televisão, que era Capitão América e Captain America 2, Death Too Soon. E depois ainda disso, em 1990, 11 anos depois, ele ganhou um filme chamado Capitão América, o filme, que foi uma coprodução entre os Estados Unidos e a Iugoslávia e que teve como ator Matt Salinger fazendo o Steve Rogers. E aí vem um detalhe curioso, esse sobrenome não é estranho, porque o Matt Salinger, ele é filho do J.D. Salinger, que é o clássico escritor norte-americano que fez O Apanhador no Campo de Centeio. Mas indo para os anos 2000, quando a Marvel começou a querer fazer suas próprias adaptações cinematográficas, quando surgiu o Marvel Studios, eles tinham alguns personagens que ele queria transformar em filme, e entre esses personagens estava o Capitão América. Só que inicialmente a Marvel queria que quem assumisse o posto de direção fosse o Jon Favreau, mas como a gente sabe, o Jon Favreau foi o diretor de Homem de Ferro, e pelas pesquisas que eu fiz de notícias da época, quem eles queriam que fosse o diretor do Homem de Ferro era o Nick Cassavetes, mas aí como o Jon Favreau preferiu fazer o Homem de Ferro, consideraram até que o Nick Cassavetes assumisse o Capitão América, mas a gente sabe que isso não aconteceu. E aí o diretor Louis Leterrier, na época, ele viu algumas concept arts desse filme do Capitão América, ele ficou muito interessado e ele ofereceu os seus dotes, ofereceu a sua direção para o filme, só que a Marvel recusou. E a gente sabe que o Louis Leterrier acabou virando o diretor do Incrível Hulk, aquele filme de 2008 que tem o Edward Norton como Bruce Banner. E mais recentemente, o próprio Louis Leterrier, ele dirigiu alguns dos episódios de Lupin, uma série que chegou na Netflix, que fez um grande sucesso, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, você pode ver clicando no cardzinho aqui. Por fim, quem foi escolhido para ser o diretor foi o Joe Johnston, que na época já havia feito filmes bem clássicos, até como Querido Encolher as Crianças, o Jumanji, o Céu de Outubro, mas principalmente eu sinto que o filme que fez ele ser escolhido para ser o diretor de Capitão América é o Rocketeer, que eles têm uma vibe muito semelhante e eu adoro demais o Rocketeer, que ele tá disponível no Disney Plus. E olha só que coincidência, agora em 2021 o Rocketeer completa 30 anos do seu lançamento. Então se vocês gostam do filme, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo comentando sobre o Rocketeer, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer amarradão. E uma curiosidade ainda sobre a pré-produção, que na verdade é mais um rumor, um boato que nunca foi confirmado, é que o roteiro que foi escrito pelo Christopher Marcus e o Stephen McFeely foi reescrito em segredo pelo Edgar Wright, que depois viria a ser o diretor de Homem-Formiga, mas ele acabou não concretizando a sua visão para o personagem porque ele saiu devido a divergências criativas. Mas isso é um rumor, é um boato que nunca foi confirmado de que ele trabalhou no roteiro de Capitão América, o primeiro Vingador. E agora, indo pro elenco, que é uma coisa que eu sempre acho muito divertida de fazer a pesquisa, é ver como sempre há diversos nomes que foram cogitados para alguns dos personagens. E tem 2 que eu acho que vale a pena citar aqui, que é o da Peggy Carter e do próprio Steve Rogers. Começando pela Peggy, a gente teve nomes como Keira Knightley, Gemma Arterton, Alice Eve, Rosamund Pike sendo consideradas para o papel. Inclusive, o papel foi oferecido para Emily Blunt, que ela mesma recusou naquela época. E é até curioso a gente pensar nisso na Emily Blunt, porque isso faz mais de 10 anos. E na época ela estava sendo considerada para Peggy, e hoje em dia ela é um dos grandes nomes, um dos nomes mais fortes dentro do fandom, dentro da galera que quer ver o Quarteto Fantástico,
que ela fosse a Sue Storm. E no final, o papel acabou ficando com a Hayley Atwell, que é uma fofa, uma maravilhosa, que inclusive depois veio a ganhar um seriado próprio, que é o Agente Carter, mas não tem um detalhe curioso dentro do filme, é que na cena que o Steve Rogers surge todo musculoso, com o soro do super soldado, aquela cena que ela vai colocar a mão no peito dele, aquilo não estava no roteiro. A atriz meio que saiu do personagem por um segundo, só que essa cena acabou ficando no final das contas. Já pro papel do Steve Rogers, tiveram vários nomes que foram cogitados, como Sam Worthington, o Will Smith foi considerado, o Chad Michael Murray, o Jesse Uncles, que fez Supernatural, agora ele vai estar no The Boys também, foi considerado. E se teve Emily Blunt naquela época envolvida para ser a Peggy Carter, teve o John Krasinski para ser o Steve Rogers. E como a gente bem sabe, hoje em dia, mais de 10 anos depois, ele é um dos grandes nomes que as pessoas sempre pensam para ser o Senhor Fantástico dentro da adaptação do Quarteto Fantástico. Um outro ator que foi considerado foi o Sebastian Stan, que a gente sabe que não foi o Capitão América, porque ele acabou virando o Bucky, que depois viria a ser o Soldado Invernal na continuação, e que agora vai ganhar uma série só dele, junto com o Falcão, que eu tô muito empolgado para ver, e que vai ter vídeos, análises semanais aqui no canal também, de Falcão e o Soldado Invernal, porque eu acho que vai ser muito bacana. E no final, a história é que quem virou o Capitão América é o Chris Evans, mas não sem resistência, porque ele foi convidado 3 vezes e ele recusou o papel 3 vezes, principalmente pelo medo de que essa exposição e essa fama que havia para o ator tirasse um pouco essa vida privada que ele gostaria de ter. Aí precisou que o Robert Downey Jr. conversasse com ele e o próprio diretor, que foi o Joe Johnston, para ele aceitar embarcar no projeto. O filme em si, ele tem aquela vibe muito de filmes antigos, de matinê, com uma vibe de aventura, aí tem os elementos de ficção científica por conta do Tesseract, que já era para ligar com a questão do MCU e já para preparar para o filme dos Vingadores, que são coisas que eu acho que funcionam muito bem. É um filme com uma vibe muito gostosa de assistir, mas principalmente eu sinto que é um filme que não tem o seu devido valor dentro do MCU. As pessoas lembram muito da continuação do Soldado Invernal, que é maravilhosa, mas o primeiro, ele é muito bom ainda assim. Eu lembro que na época que ele saiu, eu fui ver no cinema com uns amigos e algumas pessoas que até gostavam demais dos quadrinhos, que cresceram assistindo os quadrinhos, lendo os quadrinhos no caso, e aí saiu, nossa, que da hora, né? A pessoa, mas fizeram isso errado, Caveira Vermelha não é dessa forma. Eu falei, nossa, é tão ruim assim. Só que hoje em dia eu tenho plena ciência de que o que a Marvel faz no cinema não precisa ser exatamente igual ao que ela faz nos quadrinhos. Tá tudo bem ser uma adaptação, ser diferente, e essa diferença, que eu nunca vou saber qual é porque eu não tenho tanta vontade de ler os quadrinhos do Capitão América antigos, eu gosto demais como o filme é feito. Mas acima disso tudo, é você perceber que é um filme que colocou vários pequenos elementos na jornada do Steve Rogers que foram mantidos e foram continuando a ser explorados ao longo dos outros filmes e do personagem dentro do MCU. Principalmente a relação dele com a Peggy, que é uma coisa amorzinho demais. You're gonna need a rain check on that dance. A week next Saturday at the Stork Club. You got it. Porém, tem uma coisa em particular que eu não gosto do filme, é como no final ele quer ligar com o MCU e com o Vingadores, que viria no ano seguinte, porque eu acho que o final é maravilhoso, com um garotinho pegando a tampa lá do lixo, que tem o escudo desenhado, e aquilo é muito simbólico, aquilo é muito lindo. Só que logo em seguida, tem a cena do Capitão acordando no tempo presente, ele encontrando o Nick Fury, que eu acho que dá uma quebra no ritmo que o filme vinha sendo construído, porque o elemento do Tesseract, do Howard Stark, eu não acho que sejam problemas, mas quando você coloca essa coisa que quebra o final que deveria ser o filme realmente, eu acho que não casa tão bem. Eu acho que a sequência do Capitão seria legal se fosse lá uma cena pós-créditos. Você termina de ver o filme, rola todos os créditos e aí o pós-créditos é essa sequência. Eu acho que funcionaria muito melhor. E pra fechar o vídeo, uma coisa extremamente curiosa que liga muito com isso que eu falei, de querer conectar no MCU e tal com os outros personagens, é que originalmente a ideia da Marvel é que houvessem aparições de personagens que até hoje ainda não ingressaram dentro do MCU, que era o Eric e o Logan, ou seja, o Magneto e o Wolverine, por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial. E um outro personagem que eles queriam que também aparecesse era o Namor, que eu imagino que deve ser no final quando a nave que tá o Capitão América cai dentro da água, talvez rolasse alguma coisa de aparecer o Namor por ali e tal. Mas no final das contas, esses personagens foram tirados da ideia de estar dentro do filme, basicamente porque a Marvel não tinha os direitos autorais para colocá-los. E aí a gente pula para 10 anos depois, a Marvel tendo o direito tanto dos X-Men quanto do Namor, e a gente especulando aqui quando e como eles vão aparecer.
E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre os 10 anos de Capitão América, o primeiro Vingador. Algumas curiosidades, um pouco sobre o filme. Faz a lista, tipo, dos 3, qual é o seu favorito, o do meio e o mais embaixo. Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E me ajude a chegar nos 100 mil inscritos agora em 2021. Assine o canal, deixa aquele like que isso ajuda demais e fica o aviso que tem sempre vídeo aqui no canal às terças-feiras e às sextas às 6 da tarde. Até mais. Tchau!